empresas hoje, as grandes empresas, né, têm buscado sempre capital intelectual fora do Estado, né? Eu gostaria de saber o motivo. Quem vai me responder essa pergunta? Sou suspeito para falar porque eu sou paulista. Então, e acabei de chegar ao Estado, mas enfim. Mas você passou isso por lá, porque vai muito baiano daqui para lá também. É verdade, né? é verdade. Eu acho que hoje, o fenômeno que Salvador e a Bahia vivem hoje, não é um movimento que algumas capitais do Sudeste já viveram e as grandes capitais daqui da região Nordeste estão vivendo. Não é uma questão de escassez de recursos, mas Salvador, uma cidade hoje, está no radar das grandes corporações, não só em nível nacional, mas em nível internacional. A gente, através do sistema FIEB, que potencializa e viabiliza, né, a chegada de organizações ao Estado da Bahia, a gente monitora isso. Então, tem muito interesse em chegar e aterrissar o negócio aqui, porque a cidade e o Estado da Bahia, eles são potenciais, têm um potencial enorme de crescimento e de geração de negócios e empregos, e, obviamente, isso atrai a atenção do mundo todo, né? Então, o movimento, que é um movimento natural de chegada de novos negócios, isso, normalmente, as empresas elas fazem uma busca, né, na região para que haja a alocação de recursos locais. O que acontece no Brasil, isso não é, de novo, não é exclusividade daqui da Bahia, é que a velocidade do crescimento econômico do Brasil de uns 10 anos para cá, ele vem sendo exponencialmente maior do que a velocidade, o crescimento da infraestrutura de educação, por exemplo. Educação profissionalizante, educação básica. Inclusive, esse é um trabalho que o Senai executa hoje de maneira exemplar, porque ele vem trabalhando muito fortemente isso, justamente porque a economia cresceu bastante, o volume de negócios é bastante grande e, obviamente, a demanda por bons profissionais em todas as esferas da pirâmide, ele se faz presente. Então, é um movimento natural, eu não vejo isso como uma coisa artificial. O que a gente precisa fazer, sim, é efetivamente investir nos recursos que a gente tem, locais, obviamente, para que não haja um êxodo de localização geográfica no país. Isso já aconteceu há um tempo atrás em outros estados, mas eu acho que aqui em Salvador eles têm condição de fazer e de capacitar, identificar bons profissionais, talentos que são potenciais profissionais, né, para as organizações, para desenvolver isso junto com essas empresas que estão chegando. Então, o potencial da cidade e do Estado é bastante grande. É um Estado que tem se tornado atrativo a ponto de fazer com que empresas como a minha, que recrutam, né, que recruta profissionais especializados e executivos, comece a buscar a prata da casa de volta, né? É um Estado que tem proporcionado... Isso tem acontecido, Águeda? Tem acontecido e me enlouquecido, inclusive, porque eu tenho que trazer. E, então, você percebe uma deficiência no Estado em termos de profissionais qualificados, em termos de profissionais que tenham aí o idioma, por exemplo, que a gente já falou em outros painéis, né, Fátima? E parte da função de estar aqui agora é falar sobre isso, é apontar esses elementos para que a gente tenha consciência, continue na busca, continue nesse processo de crescimento e de qualificação, porque é isso que a gente vai estar vivendo daqui por diante, cada vez, né, de uma forma mais forte. Então, as oportunidades estão aí. Cadê as pessoas compatíveis? Estão fora do Estado? Hoje, com a tecnologia, gente, a coisa mais simples do mundo é buscar fora do Estado. Então, é isso que eu faço, rapidamente. Então, meu tempo de processo seletivo diminuiu em função da tecnologia, e eu não tenho mais fronteira para buscar, né? Muitas vezes, até o profissional está fora do país, o que é muito bem-vindo, né? Porque as empresas são, muitas vezes, multinacionais, as empresas que estão chegando aqui no nosso Estado. Então, essa é uma realidade cada vez mais frequente, então é preciso ter consciência e continuar a busca e o crescimento para crescer rapidamente também e acompanhar. Mas essa dificuldade hoje é só línguas ou falta de especialização?
falta de um Falta de intercâmbio, vivência, porque falta de tem empresas que intercâmbio. O cobram idioma, sem isso. dúvida, para mim, é o primeiro item. Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro item. Mas, assim, eu gostaria de tocar num ponto importantíssimo, que é o seguinte: eu observo uma das variáveis de processo seletivo que a gente tem bastante dificuldade, né, e que a gente tem procurado cada vez mais tornar isso um elemento inicial no processo até de triagem, são as referências, né, tudo aquilo que você construiu na sua carreira, na sua experiência, num processo seletivo. Acho que isso é uma pergunta? Num processo seletivo, isso é crucial, né? Então, a primeira coisa que a gente fazia isso ao final, né, depois de fazer um processo de avaliação um pouco mais detalhado, a gente já faz de forma inicial. Então, se as referências não forem boas, a gente já pretere o candidato. Tá? Então, isso é algo muito importante, né? E depois talvez a gente vai falar um pouquinho mais das técnicas, né, de recrutamento. Isso, olha só, a gente já falou isso, acho que no segundo ou no terceiro painel, sobre talento, a importância, né? Atitude ou talento, né? Não, perdão. A parte técnica talento, ou comportamental? Não. Porque, assim, Sérgio, ele é uma pessoa que tem talento, buscou, teve a atitude de buscar, conhecimento, etc. Ele não sabia, ele focou que queria aquilo, ele teve que estudar 1 ano, 2 anos, e aí foi se capacitando e tal. E não se preocupou tanto com o inglês, porque há 10 anos atrás não era tão exigido. Não era um pré-requisito. Então, ele foi focando na necessidade do mercado. Ele viu que tinha uma necessidade, ele disse, então, eu vou me capacitar, porque ali tem mercado para mim. Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. E aí chegou um nível de o cara ser o cara, né? E dizer assim, mas você não tem o inglês? É igual aquela história que Garrido contava aqui. Né? O cara é um jogador de futebol. Você não sabe falar italiano, não estou nem aí. Eu quero que o cara jogue futebol. Né? E foi o que aconteceu, mas é raro, às vezes, ele disse, eu sei fazer. E não tem no grupo um engenheiro que saiba fazer o que ele faz. Por quê? A prática. A vivência, a experiência que ele teve. Porque o papel é importante, a teoria é importante, mas a prática é fundamental para mim. E isso aconteceu no... Eu estava passando de uma transferência para fora do Brasil, para o projeto Atileno 21 do México, né, da Braskem. E aí, na entrevista junto com o diretor, ele perguntou, tem que ter o inglês e o espanhol, né? Eu falei, infelizmente, eu só tenho essas qualidades aqui, e falta essa aí que eu ainda não tive tempo de me aperfeiçoar, né? Aí ele falou assim, então, o que você sabe aí? Eu falei, de inglês e espanhol, realmente, eu não sei nada, mas você vai fazer engenharia básica aí, que é PC, né, junto que eu tenho conhecimento. Isso aí eu toco sem problema algum. Você não tem um gerente um gerente de projeto, ele tem, pronto. O seu gerente, ele fala inglês, não fala inglês? Então, é importante a atuação dele tá com o idioma. Já o técnico de planejamento, ele faz, tem poucos fazendo, né? Mas não para poder pegar o cargo, que é o cargo de gerência, que, obviamente, tem que falar o inglês. E, na verdade, ele acabou aceitando porque ele não conseguiu achar dentro do mercado. Pela escassez, o cara com conhecimento em EPC e que falasse inglês, né? E acabou me levando, aí eu fui junto lá para participar e contar rapidinho um caso aqui. Dentro de uma reunião de kick-off meet, aí traduza, querido, traduza, porque o pessoal aqui não vai saber o que é. Né? O pontapé inicial de uma reunião para botar alguns pontos dentro de um projeto, né, de um planejamento. Aí ele chegou e, junto com o pessoal da Sims Brasil, Estados Unidos, tinha um bocado de pessoas de vários lugares, que era um consórcio. Aí sentou um gerente da Sims do Brasil e dos Estados Unidos do meu lado, e todo mundo conversando. E, você fala inglês? Aí eu, como é que eu quebro essa aí? Falei assim, eu até falo, mas para esse projeto aqui, eu fiz o seguinte, eu dei o meu valor sem o inglês e com inglês. Aí o gerente aproveitou, me contratou para não falar inglês por causa do custo. Ela ficou me olhando, né? Eu falei, e eu do lado aqui, o meu gerente estava do outro lado, ouviu, começou a chutar meu pé.
Aí a reunião continuou lá, de boa, né? Tranquilidade. E tocou o gerente, né? Aí eu falei, Depois dessa, você vai ter que fazer o inglês, Eu falei, pô, querido. tem que usar a expertise aqui no momento para não ficar vendido no meio de um bocado de especialista do lado. Né? Né, no final da história, valeu o seu jogo de cintura. Não, e outra, eles apresentaram um cronograma lá, onde eu peguei e fiz a leitura correta do cronograma, onde precisou mudar e foi aceito junto pelos diretores e a mudança que eu solicitei dentro do momento. Então, Pela segurança, pela né? segurança, né? O lado profissional lá estava contando, né? Que era experiência em falar de planejamento, cronograma. E agora você E vai isso fazer na hora seu que inglês. aconteceu, eu cheguei lá. Agora você vai fazer seu inglês à distância. Em inglês eu vou Vai ter que vou fazer, tentar, né, amigo? vou tentar. Na verdade, Fátima, são cenas engraçadas, mas são cenas que acontecem efetivamente. O que eu acho que a gente tem que pensar hoje é que o mercado está cada vez mais globalizado e cada vez mais as culturas se fundem, os países mesclam as organizações e cada vez mais a gente está dentro do nosso próprio país, mas tendo contatos e fazendo negócios com outras culturas. Hoje já existe lá fora e aqui no Brasil está chegando agora o coaching cultural, que é nada mais do que você começar a mostrar como as outras culturas fazem os negócios e como você tem que se preparar para fechar negócios, para se relacionar, para fazer a abordagem inicial com essas outras culturas. Então, eu acho que nós não estamos mais falando de uma questão de somente de falar ou não falar outra língua, mas muito mais do que isso, de entender a necessidade que outras empresas, outras organizações que atuam globalmente em outros países, como eles trabalham para consolidar essa cultura. Eu trabalhei em organizações que estão presentes em mais de 100 países. E como que você mescla isso? Principalmente porque você tem um intercâmbio de executivos, de colaboradores, mundialmente. Então, eu acho que esse é o desafio. E é o desafio das organizações, mas cada profissional que quer efetivamente estar nesse mercado, ele tem que se preparar pensando, expandindo a linha de pensamento, pensando mais globalmente. Obviamente, tem que se preparar, tem que ter conhecimentos técnicos, tem que ter tecnologia, é uma coisa extremamente perecível. Você aprende uma nova tecnologia hoje e daqui a 6 meses ela pode estar obsoleta. Então, a capacidade de aprender e de se auto-inventar e de se preparar para esse mercado, eu acho que é o mais importante, até mais, eu diria, do que o fator de você falar ou não falar um outro idioma. A capacidade de você se adaptar ao ambiente que está sendo proposto para você, profissionalmente falando. Bacana. Quer falar, Águida? Não, em síntese, esse exemplo dele, né, que ele trouxe, eu acho que isso é basicamente isso, é um mercado que tem uma velocidade absurda, né, e se a gente ficar desatento, antes nos processos seletivos, quem levava vantagem era quem tinha o idioma. Não porque fosse usar, mas é porque ele tinha algo adicional que a empresa contratante estava valorizou na hora de avaliar uma amostra. Né? Hoje, você perde mercado se não tiver o idioma. Você perde uma grande chance na sua carreira. Tanto que hoje Sérgio já está fazendo graduação pela necessidade. Né? É uma pessoa curiosa, como todos vocês. Já é bastante viajado, já, né, Marcelo? A Águida também. Ele também viajou, não aceitou uma proposta para fora hoje, porque ele prefere se preparar, então isso é bacana. São experiências que o Carreiras quer trazer, cases de sucesso, para as pessoas verem as dificuldades que vocês enfrentam hoje em contratar, em ser contratado também, e a busca realmente pela qualificação, né? Porque realmente depende de cada um fazer sua parte, como a gente sempre fala aqui. Então, eu gostaria de falar bastante sobre isso, né? Sobre as ferramentas hoje mais usadas para o processo de seleção. Você começou, hoje só tete a tete, eu gostaria que vocês falassem mais profundamente como tem funcionado, quais são os mais usados hoje. Ele mesmo já passou por uma seleção assim, ele foi contratado através de um processo, de uma rede social. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre elas e qual é a mais eficaz hoje em dia.